Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mecânica geral, estática, momento em relação a um ponto. Bem, nessa aula vamos aprender decomposição de forças em 3D, determinação de coordenadas 3D, cálculo de momento em 3D. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug e Boxer. Calcule o momento da força F em relação a um ponto sobre a origem das posições. Bem, temos a figura. Então vamos pegar o ponto C e vamos, só para a gente enxergar melhor, colocar as coordenadas. Vamos analisar a força F e decompor a força F. Podemos observar que a força F está neste plano colorido de amarelo. Então, nós temos que parte da força F, ao ser decomposta, vai ficar no plano XY e a outra parte vai descer em direção contrária ao positivo do Z. Então, olha o FZ aqui. Podemos observar que é paralelo ao eixo Z. Então, aqui está o FZ. O vetor superior aqui, eu vou chamar de FXY. Por quê? Porque ele está no plano XY, que é essa representação. Então, identificando agora que eu tenho cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa, eu vou resolver. Fxy é f vezes cosseno de 36, Fxy é 485,4 newtons. Fz é f vezes seno de 36, que deu 352,8 newtons. Mas nós podemos observar que o Fz está no sentido contrário ao atribuído como positivo do eixo Z. Então, ele vai ser negativo. Muito bem. Agora, nós temos que decompor a força Fxy. A gente pode observar que nós facilmente vamos decompô-la. Olha, o Fy é o cateto adjacente e o Fx vai ser o cateto oposto. Então, resolvendo, Fx é Fxy vezes cosseno de 40, 371,82. Fx, Fxy vezes seno de 40, 312,11. Então, isso quer dizer que essa força aqui, eu posso escrevê-la da seguinte maneira. F é igual a 312,11 I, que é a componente X da força, mais 371,82 J, menos 352,8 K. Nós podemos observar que X e Y são positivos, pois as decomposições da força no eixo X é no sentido positivo e no eixo Y também é no sentido positivo. Já o Z é no sentido contrário ao sentido atribuído como positivo. Ok. Agora vamos achar as posições. O ponto C está ali. Então, no eixo X, quanto que eu desloquei apenas no eixo X para sair do ponto 0 e chegar no ponto C? Então, desloquei 0,32 metros, que eu passei o milímetros para metros. Ok. E posteriormente, desloquei mais 0,23. Total de deslocamento no eixo X, 0,55 metros. Positivos que eu estou me deslocando no sentido positivo do eixo. Muito bem. Agora, no eixo Y, eu desloquei apenas esse pedaço aqui. 0,43 metros, do ponto 0 até aqui. Então, no eixo Y, eu saí do ponto 0
e movi até o ponto C, onde está aplicada a força. E no Z, eu desloquei apenas 0,18 metros, só que no sentido negativo. Eu desci 0,18 metros, ok? O ponto zero está nesse plano colorido de azul. Eu desci desse patamar do plano azul na vertical para atingir o ponto C, olhando apenas o ponto Z. Isso quer dizer que o deslocamento vai ser 0,55 I metros em X. Então, desloquei 0,55 metros em X, saindo do ponto zero. Depois eu vou deslocar 0,43 J positivo no eixo, no sentido positivo do J. E posteriormente eu vou deslocar menos 0,18 K. Então quer dizer que eu vou ter que ir no sentido contrário do Z. Aqui. Então esse foi o deslocamento. Muito bem. O momento vai ser o deslocamento vezes a força. Então, calculando o momento, fazendo a matriz, vamos obter o seguinte resultado: menos 84I mais 137,9 J mais 70,3 K newtons metros. Espero que tenha gostado da aula, curta a aula, compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção!